E aí, aqui é o Galgs e sejam bem-vindos de novo ao meu canal. Tô tentando ressuscitar o canal e tô tentando fazer isso com retorno às minhas origens, né? Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu fazia reviewzinha, as famosas reviewzinhas do Galgs. É um quadro onde eu fazia análises, não análises, mas tipo, eu recomendava ou comentava em cima de alguma obra que eu tinha consumido e tava curtindo. E eu quero fazer isso de novo. Mas antes de lançar uma reviewzinha de fato, tô lançando aqui um novo quadro e dessa vez vai ser minhas primeiras impressões. Então, quando eu começar a consumir uma obra e se eu vir que tem conteúdo suficiente para fazer um vídeo desses, eu vou lançar um vídeo dentro desse quadro. Então, como vocês podem saber pelo título e pelo fundo do vídeo, esse primeiro vídeo é sobre o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen. Não sei se é assim que as pessoas falam, não sei se é essa a pronúncia correta do japonês, mas eu sei que muita gente gosta, tem gente que conheceu, muita gente conheceu pelo anime que lançou recentemente e acabou recentemente também a primeira temporada. Então, pelas recomendações que me fizeram, eu decidi dar uma chance e aqui vão as minhas primeiras impressões sobre o primeiro episódio. Antes de mais nada, o que eu sei, já me adiantaram, ou o que eu acho que vai ser. Primeiro de tudo, eu sei que é um anime de luta, né? Um shounen de porrada, e parece que é bom, é um dos bons. Também, eu não sei se alguém me falou isso, se eu li em algum lugar, mas eu tenho uma impressão que é tipo uma espécie de novo Naruto, assim como Boku no Hero Academia não em questão de ser que nem Naruto, mas assim, é um negócio popular, é uma obra falando sobre adolescentes, lutando, enfim, vocês entenderam. Mas talvez eu possa só eu mesmo ter achado isso e ninguém me falou, nem li em nenhum lugar, fiquei com isso na cabeça. E também me falaram que tem personagens femininas da hora, assim, tipo, não personagens femininas que nem, usar o exemplo do Naruto, né, que temos personagens femininas que a gente achou que ia ser alguma coisa na obra e no final da obra virou dona de casa, ou então só serviu para ser par romântico dos personagens principais. Então fiquei sabendo que tem personagem feminina legal, talvez bem construída, não sei, vamos ver. Nesse primeiro episódio não deu pra saber ainda, mas é isso, são essas três expectativas que eu tinha em relação ao anime. Agora, as minhas impressões enquanto eu assistia. A primeira delas é que a fotografia é muito bonita, eu gostei bastante, eu achei que é algo bem diferente assim para um shonen de porrada, se destacou bastante para mim nesse aspecto. Eu achei a animação muito boa também, pelo menos nesse primeiro episódio está bem fluida, está bem interessante também os ângulos de câmera que eles estão usando, eu estou achando bem dinâmico, bem interessante, e eu espero que se mantenha até o final do anime. Gostei da abertura, não fiquei com a música na cabeça ainda, mas eu sou uma pessoa que não pula abertura, então vamos ver se isso funciona. E vários elementos nesse primeiro episódio, pelo menos, me lembraram um outro anime, que eu inclusive já fiz uma reviewzinha aqui no canal, que é Mob Psycho 100 ou 100, que é um anime que eu gosto muito. Vou deixar o card aqui, pra vocês clicarem e assistirem minha reviewzinha. Eu só fiz a primeira temporada, mas tem duas temporadas, a segunda temporada é ainda melhor que a primeira, assistam, mas as semelhanças que eu encontrei foi mais óbvio, né, que é a questão dos espíritos ou assombrações, e teve uma cena muito clara pra mim, que eu me lembrei bastante também, que foi quando o presidente do Grêmio Estudantil chega pro clube do personagem principal, né? E ele vai fazer uma notificação que eles estão irregulares, assim, que eles têm que se adequar para conseguir manter o clube. E isso pra mim, nossa, ficou muito claro o paralelo com o Mob. Não sei se foi proposital. Inclusive, eu dei uma olhadinha antes de gravar o vídeo, o Mob foi lançou e terminou antes de Jujutsu, de repente uma homenagem, não sei. De qualquer forma, eu vi esse paralelo, assim, eu achei interessante. E uma dúvida que eu já quero lançar aí é se vocês chamam o personagem principal de Jujutsu de Yuji ou de Tadori, que é o sobrenome dele. Comentem aí pra eu saber como é que vocês chamam, o que vocês preferem. Nesse vídeo eu vou chamar de Yuji, porque é o nome dele mesmo, né? Então,
Eu gostei que teve momentos que um personagem tava sozinho e ele tava pensando, ao invés de falar em voz alta, que é um clichêzinho assim que às vezes aparece em anime, em shounen. E eu gosto que, pra mim é mais realista assim, mas é só um detalhezinho, nada a ver, mas eu gostei. E no caso esse personagem era o Fushiguro, não sei se é assim que você chama também, eu acho que a pronúncia é essa, mas eu achei legal que ele tava pensando, ele não tava falando em voz alta, deixando de lado o fato que o Yuji claramente é um ser humano acima da média, assim, em questão de atributos físicos. Eu gostei que ele encontrou uma maneira de voltar mais cedo para casa, no dia a dia ali na vida escolar do ensino médio, que foi entrando nesse clube, que é um clube que aparentemente faz nada, né? Gasta só tempo ali. E é uma coisa que eu achei bem realista, assim, eu consigo imaginar um estudante japonês, claro, né? Consigo imaginar com o pouco conhecimento que eu tenho aqui, sendo um brasileiro, nunca tendo ido pro Japão, só assistindo anime e lendo mangá, sobre essa questão dos jovens, tipo, eu consigo imaginar um jovem japonês querendo não gasear a aula, mas tipo, querendo passar o tempo com algo que não exige muito esforço, ao invés de tipo, se dedicar bastante, que é o intuito desses clubes que acontecem durante o período extracurricular, né? Eu gostei disso, e a motivação dele para fazer isso é para visitar o avô que estava hospitalizado, e a cena do avô dele ter morrido foi triste, mas eu não consegui emocionar porque eu não tive tempo suficiente para me importar com esse personagem. E só fazendo um disclaimer aqui, né? Óbvio que eu tô falando de uma obra ficcional, né? Vamos separar a realidade aqui. Se fosse na realidade, é claro que seria uma cena triste, né? Uma pessoa morrer. Mas, enfim, não consegui me emocionar, e se o intuito da cena era essa, infelizmente não funcionou. E isso acaba sendo, aparentemente, pelo menos o que o avô dele disse antes de morrer, acaba sendo a motivação do nosso protagonista, do Yuji. Tenho problema com isso, mas eu vou falar mais sobre daqui a pouquinho. Aí vou cortar agora já para um momento ali da cena da treta, né? Quando o Fushiguro disse que ele não ia conseguir usar o poder dele lá, porque ele não estava conseguindo pensar direito, isso me remeteu a Hunter x Hunter, que tem o NEM, né, que é o sistema de poder, que usa a mente. Eu achei interessante, vamos ver se tem alguma relação. Mas, de qualquer forma, parece que a minha impressão é que os poderes de Jujutsu envolvem usar o pensamento, se concentrar. Então vamos ver se é isso mesmo. E agora falando sobre aquele ponto ali que eu comentei atrás, sobre eu ficar com um pezinho atrás em relação a Yuji, essa motivação dele de tentar salvar as pessoas, porque o avô dele disse pra ele antes de morrer, e como o avô era uma pessoa querida pra ele quer cumprir essa promessa, pra mim é uma motivação fraca. Talvez o problema não seja a motivação, talvez seja a forma como foi trabalhada nesse primeiro episódio, porque, como eu disse, não tivemos tempo de conhecer a fundo esse personagem que morreu. A gente sabe um pouco da relação que eles dois tinham ali, do pouco que eles interagiram, mas para mim não foi suficiente. Então talvez o problema não seja a motivação em si, porque se fosse trabalhado de uma forma melhor, poderia funcionar, mas desse jeito que funcionou, não sei se no mangá é assim. Se alguém lê o mangá aí, me avise nos comentários também se é diferente, se foi um problema do anime, mas não achei uma motivação muito boa. E, além desse episódio ter bastante semelhança pra mim, não só com o Mob, vou falar de um outro anime agora, mais antigo, Bleach. Pra mim, nossa, esse primeiro episódio foi muito parecido com o primeiro episódio de Bleach, o primeiro capítulo do mangá de Bleach, que temos um protagonista que ele é um humano excepcional, aí ele é visitado por um cara que tá dentro de um contexto sobrenatural, digamos assim, que no caso, no Bleach seria a Rukia, e aqui é o Fushiguro, e o protagonista consegue, de alguma forma, pelo desejo dele de ajudar ou salvar os outros, ele consegue demonstrar um poder absurdo, assim. E claro que tem diferenças nos detalhes, mas me lembrou bastante Bleach,
E o Yuji me lembrou o Ichigo também. E pra mim isso é um problema, porque eu já fui fã de Bleach, bastante assim. E o Ichigo não é um bom protagonista, ao meu ver, porque ele é um personagem que mais reage do que faz alguma coisa na trama. Geralmente as coisas acontecem e ele reage, e eu não acho isso bom pro protagonista. Não é o ideal para um personagem principal de uma obra, um personagem que deveria, em teoria, movimentar a trama. Claro, pode funcionar, mas eu particularmente gosto mais de um personagem, de um protagonista que faz acontecer, né? Um personagem principal que é protagonista, porque protagonista significa exatamente isso, né? Você mover a história. Além disso, da motivação do Yuji ser só cumprir essa promessa do avô dele, claro, né? Ele não faz isso, ele não foi salvar os amigos dele lá do clube só por causa que ele prometeu pro avô dele salvar as pessoas. Ele tem um laço, tem uma relação com essas pessoas e ele se preocupa com elas e queria salvar elas. Mas, pra mim, isso não é uma motivação muito legal para um protagonista. Por exemplo, usar 2 protagonistas aqui que eu acho que são muito bons pela motivação. Naruto, como eu já comentei de Naruto aproveitando, que o objetivo dele é virar Hokage. Pra ele virar Hokage, ele não tá reagindo à história, ele tá agindo, ele tá indo atrás dos objetivos dele. E o Luffy, de One Piece, que é a minha obra preferida, que, cara, a história praticamente acontece por causa do Luffy, e o Luffy se destaca em relação a todos os personagens. Então, 2 protagonistas bons, ao meu ver, o Luffy mais ainda, né? Mas eu quero ver se vai mudar isso, ou se a motivação do Yuji vai ser essa mesmo. Tô com o pé atrás. E, claro, né, até se assemelha a todos esses protagonistas que eu citei, que tem uma personalidade mais densa, ele é meio desligado, assim, não é tão inteligente, mas eu gostei que uma coisa que ele se destacou pra mim é que, apesar de ser esse clichêzão, assim, de shonen, ele é bem decidido, assim, na questão de pertencer a esse clube, de recusar o chamado a um outro clube lá que envolve mais atividade física, outro paralelo a Mob Psycho, só que Mob Psycho inverte isso, né? Que é muito bom. Mas, além disso, eu gosto que também ele toma a decisão de fazer esse clube para voltar mais cedo para casa, porque ele quer visitar o avô dele. Então isso eu achei bem legal. Ele tem uma independência, digamos assim. É isso. Por último, eu queria falar que, apesar de me lembrar bastante Mob Psycho, me lembrar o primeiro episódio de Bleach, até tem bastante semelhança com Bleach, né? A questão dos espíritos. No caso do Bleach são os Hollows. Aqui eu não sei exatamente o que são. Mas também me lembra bastante Shaman King. E está sendo lançado um remake, uma nova versão do Shaman King. Que, se você nunca ouviu falar de Shaman King, originalmente é um mangá. E depois virou um anime que passava na Fox Kids, depois passou na Jetix, canais de TV por assinatura. E fez um sucesso aqui no Brasil, fez um certo sucesso, não é muito grande assim, nem todo mundo conhece, mas agora está sendo feito um remake que é para ser mais fiel ao mangá, já que o anime ele se diferenciou bastante do mangá, e eu quero falar quero assistir, acompanhar, eu já li o mangá inteiro, então vai ser até bom para relembrar, assim, ser um pouco nostálgico, mas é isso, eu quero falar sobre Shaman King, então se inscrevam no canal para acompanharem esses novos vídeos que eu vou estar lançando. E clique no gostei aqui, se vocês gostaram minhas primeiras impressões. Podem clicar no não gostei se vocês não gostaram, mas digam por que não gostaram. E comentem, me pedir para comentarem 2 coisas, né? Como que vocês chamam o protagonista, se é Yuji ou Itadori. E também se no mangá é trabalhado melhor essa relação do Yuji com o avô dele, que aqui no anime não funcionou muito bem pra mim. É isso, vejo vocês no próximo vídeo então. E aliás, antes que eu esqueça, ative o sininho também para acompanhar sempre que sair novos vídeos. E é isso. Um beijão pra todo mundo que fica. Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo. E tchau!